entrevistas com profissionais do mercado que decidiram morar fora do país. Alguns foram para a Europa, outros foram para outras partes da América, outros foram para a Ásia, mas nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que foi, como o Márcio Bueno, que está aqui com a gente, de São Paulo para Londres, de Londres para Kuala Lumpur, de Kuala Lumpur agora chegando no México, em Monte Rei. Conta pra gente como é que é essa experiência toda e obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Maurício, pela oportunidade de estar falando aí, espero poder compartilhar algumas boas histórias com vocês, a todos que vão assistir ao canal. Tem sido uma experiência muito gratificante, vou ser sincero. Eu acabei saindo alguns anos atrás do Brasil, sempre tive essa ambição de trabalhar fora do Brasil. Principalmente nós temos uma visão muito romântica do que nós somos como os brasileiros versus o mundo afora. Nós temos uma visão muito romântica em relação a isso. E surgiu uma oportunidade na época, eu acabei indo para Londres, quando eu acabei ficando um tempo em Londres. Depois surgiu uma outra oportunidade para fazer um trabalho na Malásia, acabei ficando um tempo na Malásia. A região da Ásia em si, Malásia, com todo mundo no começo pensa, nossa, Malásia... Muitas pessoas me perguntaram, por que você está indo para lá? É tão distante, é tão longe. Acho que até pela falta de um pouco de conhecimento. É um país fantástico, uma cultura fantástica. A região é muito interessante para poder explorar. E agora, recentemente, faz um mês hoje, para ser sincero, eu estou aqui em Monte Rei, no México. Fica um pouco mais próximo... acho que fica mais próximo do time zone da família e principalmente acaba trazendo várias lembranças do Brasil, porque culturalmente o mexicano é muito próximo em relação ao Brasil, né? Sim, não, é incrível, porque a gente também está num momento de pandemia, né, e nesse momento de pandemia as relações são muito através, né, de videoconferência, etc, só que tem um fuso horário, né, você está na Malásia, o fuso horário é diferente, em Londres já é um pouco complexo, né? E agora você deve estar muito feliz de estar no México. E como é que foi, assim, a tomada de decisão? Vou sair de São Paulo e vou para Londres, né? Com a esposa, com os filhos, com o cachorrinho. Como é que foi? Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão totalmente difícil, para ser sincero. Primeiro, nós temos ansiedade eu tinha uma ansiedade muito grande de trabalhar fora. Eu sempre trabalhei com times globais, mas nunca, quando eu estava baseado no Brasil, eu sempre baseado no Brasil, mas viajando países da América Latina, como Chile, Argentina, Colômbia, Central América, mesmo aqui no México. Quando veio a oportunidade para mim, eu fiquei muito apreensivo no começo. Nossa, é uma decisão complexa. Quando você vai tomar uma decisão dessa, você, primeiramente, por instinto, você fala, eu vou porque eu quero, mas depois, na hora que você começa a analisar quais são os custos, como é que é o processo de mudança, como é que eu passo a me preparar em relação a uma mudança dessa que é tão grande. O processo de decisão foi um pouco difícil, porque eu tenho uma filha, hoje ela está com 14 anos, mas antes ela tinha aí por volta estava com seus 9 anos. Ela fazia escola bilíngue em São Paulo, mas é um processo totalmente diferente quando você realmente chega num país, principalmente na Inglaterra, onde você tem uma língua tão... aliás, o inglês é belo nesse aspecto, né? A forma como eles falam, todo o accent diferente. Foi um desafio muito grande. E não só isso, eu saí de São Paulo, quando a gente foi, a empresa me deu todo o suporte para sair, mas nós tomamos a decisão de deixar o apartamento, fazer a locação em São Paulo e tomamos a decisão, vamos levar nossas coisas, nossas roupas, malas e acabou. Nós mudamos literalmente com as malas, o meu cãozinho acabou indo um pouquinho depois, mas esse processo foi tão diferente porque você deixa a sua vida inteira ali. Você acaba aprendendo novos valores. Não preciso me apegar a uma série de coisas.
Depois, quando chegamos em Londres, se adaptamos, comida, tempo, tudo isso foi um outro desafio. E assim, a vida é tomada por desafios em si, né? Sem dúvida. Mas tomada a decisão, então, vamos para Londres, apoio da companhia, né, expatriado, mudou com a família. E assim, as novas relações, né? Porque você acaba desenvolvendo novos valores, né? A sua esposa, não sei se trabalhava, né? E se mudou para lá, e aí quais são os vínculos, né? A família ficou, os amigos ficaram, e os filhos, né? E bom, novas escolas. Como é que foi esse processo de adaptação? Quanto tempo levou? Quais as sugestões, os conselhos que você dá para quem quer enfrentar isso? Legal, legal. Boa pergunta. Você ir para a Europa, principalmente, você sair fora do seu país é uma decisão muito forte. Se você consegue sobreviver os 6 primeiros meses, porque você vai alterar a comida, com quem você se relaciona, a família fica mais forte, você acaba se apoiando muito mais com esposa, com filhos, no caso eu só tenho uma filha, né? Você acaba se apoiando muito nele. O cãozinho passa a ser muito importante para a gente também, tipo, é uma forma da gente, obriga a gente a sair para fora de casa, andar, fazer outras coisas. O animalzinho também ajuda a gente a formar novas relações, o pessoal tende a ver isso como uma questão mais friendly. E os 6 primeiros meses para a gente foram muito difíceis, mas em quais aspectos? Primeiro, clima. O clima de Londres, muita gente reclama, realmente foi um pouco complicado. Nós mudamos no dia 23 de dezembro, chegamos lá em pleno inverno. Imagina você ir para um lugar onde escurece às 3 da tarde. É uma grande mudança. A comida é totalmente diferente, por mais que você cozinhe em casa e tudo mais, você acaba aprendendo. Eu já estou mais de 2 anos, mais de 3 anos que a gente não vê mais o famoso arroz e feijão em nossas mesas dentro de casa, porque a gente acabou mudando esses hábitos. E outra coisa também é em relação à questão de amizade em si, a gente acaba procurando outras pessoas que são brasileiros, para poder acabar formando amizade. O brasileiro é uma coisa muito interessante e peculiar, de você fazer amizade com ele. Alguns eles querem te manter distância, outros não, eles são mais amigáveis nesse aspecto. Mas o mais interessante assim a gente acaba conhecendo outra cultura do ponto de vista. Nós fomos morar num bairro onde tinha russo, onde tinha polonês, onde tinha italiano, onde tinha assim uma comunidade bem diversa. Quando nós fomos morar para Londres, nós mudamos em Greenwich, que é um lugar muito turístico. Eu sou apaixonado por história, geografia, esse tipo de coisa. Você caminhar em um lugar que é um prédio de 1700, uma construção de 1800, a cada beco que você para tem uma história. Então você passa a descobrir isso de uma outra forma. Você acaba pegando várias coisas que você tinha gosto antes, você acaba explorando essas coisas. Isso ajuda muito a como você vai acabar se relacionando com outras pessoas, até mesmo uma forma de você acabar quebrando as suas barreiras que você tinha antes, né? Isso é muito interessante. Você quer ir para fora? Se programe, é um desafio, existem riscos, mas abrace, vá. E aí você chegou lá com a família em Londres, um lugar, né, multicultural, como você comentou, né, num bairro ali com pessoas do mundo inteiro, um país de primeiríssimo mundo, né, incrível, aí sofrendo com o inverno, né, sofrendo com, né, uma alimentação diferente, né, e aí como é que foi ir para Malásia, né? A relação de novo com a filha, com a esposa, o cachorrinho, o trâmite todo, a empresa, né? E como foi isso? É algo que você já queria? Uma oportunidade que surgiu? Como você encarou isso? Foi depois de 2 anos na Inglaterra, acabou surgindo a oportunidade em si surgiu a oportunidade de Malásia, porque a companhia ela tem centro de tecnologia em algumas partes do mundo. A companhia tem
um centro de tecnologia na Polônia, temos outro na Malásia, temos um outro que é aqui no México em si, né? E tem um outro centro que fica nos Estados Unidos, que é mais para a área de inovação em si. E sempre, dentro da companhia, sempre houve essa questão de mudança, principalmente de fazer com que o negócio, o mercado, passe a explorar mais esses centros de inovações. E lá foi dito da seguinte forma: lá é uma grande oportunidade, principalmente porque várias áreas estavam movendo de fora de Londres, outras áreas movendo para outras localidades. E surgiu uma oportunidade para trabalhar hoje que a gente chama a área de Big Data. Hoje a gente acabou criando toda uma plataforma de dados em si para suportar a BAT. É uma oportunidade global para a gente criar totalmente uma estrutura do zero, né? Aquilo para mim me fascinou porque pela questão do desafio em si, profissional, mas aí começou a me gerar alguns certos tipos de bloqueios, né? Como, primeiro, você está na Ásia. Na Ásia é totalmente diferente culturalmente para a gente. O segundo aspecto, a Malásia é um país muçulmano. Para quem vem de uma cultura cristã, depois acaba indo isso acaba sendo uma forma um pouco diferente de como você vai atuar nas coisas, ou até questão de perceber valores. Aí eu falei assim, não, primeiro, antes de eu tomar a decisão de ir para lá, eu quero ir lá, eu vou fazer uma visita, vou ficar uns dias lá, conhecer, dialogar com as pessoas. Eu tinha realmente um certo, como posso dizer assim, receio, né? Um país desse, o que tem a oferecer? Quando eu cheguei na Malásia, pela primeira vez, foi algo fascinante. Primeiro que não é um lugar assim pequeno. Geograficamente é pequeno o país, mas assim o nível de tecnologia que eles têm no país é fantástico. Kuala Lumpur, o centro, você vê arranha-céus para todo quanto é lado. Existem a famosa Torres da Petronas, procurem aí depois, gente, as Torres da Petronas era o maior, as duas Torres da Petronas era o maior prédio da Ásia antes, agora está em Hong Kong, se eu não me engano, tá? Eles construíram outro, com uma arquitetura fantástica. E a comida é fascinante, pelo fato de ter uma mistura o país mistura um pouco de cultura indiana bastante com cultura chinesa, e existe o próprio malaio também, né? Que são basicamente são 3 grupos culturais diferentes, mas eles acabam se misturando entre eles de forma cultural e vivência. Uma coisa que é muito interessante foi, quando nós chegamos lá, nós éramos notados como, porque existem muitos chineses, existem bastante indianos, nós éramos diferentes, nós éramos exóticos. Então, pessoal, vocês são europeus? Vocês são da onde? Vocês são de Américas? Vocês são da onde, exatamente? Então, nós acabamos ficando exótico, né? A minha filha, por exemplo, na escola, era poucas das meninas que não era com uma linha mais um pouco chinesa ou japonesa, qualquer coisa desse gênero. Acabou virando uma coisa exótica, né? Então, isso é muito interessante. E onde nós fomos morar lá era um bairro onde o bairro era muito seguro. A Malásia, gente, é muito segura. A partir do momento, adoro a minha nação, adoro o meu país, mas quando você sai do Brasil, isso é uma coisa que hoje, quando alguém me pergunta, você volta ao Brasil ou não, é uma coisa que eu reflito muito, a questão da segurança. Eu amo o meu país, amo as minhas coisas, amo a minha família, principalmente, que está lá no Brasil. Mas uma coisa, desde quando eu saí de Londres, já foi um paradigma, andar na rua com o celular na mão e sem se preocupar com o horário, sem se preocupar onde você vai. Quando eu fui com essa impressão para a Malásia, principalmente que nós temos uma série de coisas, é um país muçulmano, é um país isso, aquilo, ou é um país asiático, ou é isso. Isso me deixava, assim, certo receoso, mas andando na Malásia, não tive problema zero de segurança, problema de zero de insegurança, desculpa, foi realmente um país fantástico, fantástico. E outra coisa,
fica a 1h30 de voo para a Tailândia, que tem as melhores praias que eu conheci até hoje. São as melhores, as coisas mais, as visões mais fantásticas. Isso te abre as oportunidades. Eu lembro que teve um feriado na Malásia em si, lá também, culturalmente, tem bastante feriados, até mais que o Brasil. Nós temos essa visão que o Brasil tem bastante feriados, mas lá eles chegam a ter mais feriados do que no Brasil. E durante um desses feriados, minha esposa, vamos para Bali, na Indonésia? Bali, Indonésia? Vamos. É um custo barato para você pegar um voo, mas 2 horas de voo você está em Bali, na Indonésia. Essa é a experiência que você pode ter de morar na Malásia. Se você desejar pegar um voo, 45 minutos, você está em Singapura, que é dos lugares mais, como eu posso dizer assim, fantásticos em termos de tecnologia. É uma cidade-estado muito pequena, mas assim, o que eles têm de tecnologia, o que eles vivem, a qualidade das coisas é algo realmente impressionante, é muito impressionante. Não, é incrível. Eu conversei com um colega também que mudou para Singapura, né? O José, ela está morando lá. Contou um pouco, né, dessa pluralidade, etc. Na cidade-estado, né, tecnológica, e ali no centro da Ásia, né, você tem a oportunidade de viajar, como você comentou, né, eu quero ir para Tailândia, quero ir para Bali, quero ir para Hong Kong, quero ir para... Você está ali no epicentro, né, não só no lado turístico, mas também do lado cultural, né, gastronômico, tecnológico. E é um aprendizado. E assim, pela essa tua experiência só de sair de São Paulo, né, América do Sul, para ir para a Europa, em Londres, para ir para Kuala Lumpur, né, na Malásia, a gente já pode dizer que você é um cidadão do mundo, né? Porque você viveu realmente experiências muito distintas, diversas, né? E eu imagino assim, a adaptação da família, né? Eu não sei, como é que isso está na cabeça da tua esposa e da tua filha? Na Malásia ela sofreu um pouquinho, principalmente um pouquinho, mas hoje elas têm uma relação de... Por que nós saímos da Malásia? Sinceridade. Mas assim, com a questão de Covid, esse tipo de coisa, realmente foi uma das tomadas de decisões para a gente vir para cá, para o México, para ficar mais próximo da família. E elas estão bem melhor adaptadas. Por exemplo, quando nós tomamos a decisão de vir ao México, foi uma coisa assim, do tipo, para onde? México? Bom, perto do Brasil. Monte Rey fica a 230 quilômetros da fronteira com o Texas. Dá para você ir de carro até o Texas. Então, daqui até Miami é um voo de 2 horas. Daqui até Dallas são 1h30. Acho que eu vou. Vamos. E para São Paulo são 9 horas de voo, então fica muito mais fácil. Ao invés de 36 horas de voo, que é sair da Malásia para São Paulo. Sem dúvida. E a comida também, acho que a questão de... Nós tínhamos uma impressão do espanhol, né? Eu vou pela proximidade da língua, mas hoje, particularmente, eu estou sentindo um pouco de dificuldade no espanhol por causa no aspecto de que eu fiquei muito tempo inglês, apesar de eu fazer antes várias viagens, né, na América Latina, usar muito mais espanhol antes do que o inglês, mas eu acho que eu estou um pouco acomodado com isso, mas logo eu supero. Mas assim, a família, eles estão muito felizes, porque a gente acabou... nós tínhamos um apartamento em São Paulo, um padrão de família para 3, 4 pessoas, né? Nós fomos para Londres, era um apartamento de 60 metros quadrados, porque isso era grande, porque lá é tudo pequeno, realmente, né? Depois nós fomos para um apartamento bem maior na Malásia, então nós tínhamos quarto, espaço, então isso vai crescendo, te acaba gerando uma expectativa. Hoje eu vim para casa, para Monte Rey, nós estamos numa casa, vocês vão ver eco aqui, porque a casa é grande demais, os móveis não chegaram ainda. Então, assim, essas coisas acabam compensando uma outra, né? Uma coisa que eu descobri aqui aqui em Monte Rey, aliás, aqui no México, eles têm um costume.
todo domingo eles fazem o que eles chamam de um assado, churrasco. E a carne deles é fantástica. E você, é uma coisa cultural deles também, não vá ao restaurante, venha na minha casa, vou fazer o churrasco. Daqui 15 dias, daqui um mês, você faça o churrasco na sua casa, eu vou na sua casa. Isso acaba sendo muito interessante, ajuda muito na adaptação. Ajuda muito na adaptação. E o pessoal chega e pergunta, vocês estão de onde? Vocês vieram dos Estados Unidos? Porque vocês são diferentes, vocês são... parece um pouco mais com um americano, mas não é americano. De onde vocês são? E esse tipo de coisa acaba gerando na adaptação. Eles são pessoas muito amigáveis, né? Esposa mesmo já chegou, já acabou fazendo várias amigas brasileiras. Eu até pergunto, até faço uma brincadeira com ela, que onde ela vai, ela acaba fazendo uma máfia de mulheres brasileiras, né? Acaba conversando com uma com outra. Acabei conhecendo esposos de algumas delas, brasileiros que estão aqui também, né? Há anos eles falam, gente, é fantástico, é legal que vocês estão vindo. E assim, isso é muito interessante. Toda essa forma de fazer amizade, de comida, de com quem você relaciona, isso ajuda muito. E hoje elas estão aqui um mês. Até agora, sinceridade, não ouvi reclamação, exceto da pimenta, que é muito picante. E elas estão adorando, sinceridade. Elas estão adorando. Tá todo mundo, digamos assim, feliz. Não é uma coisa tipo, mudei de novo. Não, legal, vamos explorar isso, vamos explorar aquilo, vamos ver isso, queremos ir para tal lugar, vamos para Cancún, quero ir para Cancún no final do mês. Gente, não é todo mundo que tem essa oportunidade de pegar um voo barato e ir para Cancún. Então, essas são digamos assim, as coisas mais que tornam a nossa vida mais fácil. Claro. Não, é sempre encontrar o melhor, né? Você citou também das praias em Bali, agora Cancún, né? E Londres, certamente, uma série de outras coisas maravilhosas ali, né, na Europa. E a questão do idioma também, né? Como é que é essa questão do idioma? Você conseguiu se virar, as pessoas conseguem se virar com o inglês em Kuala Lumpur, né? As pessoas conseguem se virar com o inglês no México ou com português. Como funciona isso também profissionalmente? A empresa em si, ela é uma empresa inglesa. Então, assim, na empresa, nossa língua oficial da empresa acaba sendo o inglês sempre, mesmo quando você acaba tendo no país dessa forma. Quando nós saímos de São Paulo para Londres, nós pensávamos que falavam inglês, né? Nós falam inglês. E o inglês britânico, apesar do accent, existem várias coisas que são diferentes. Foi enriquecedor. No começo foi desesperador, confesso. Uma coisa é você falar inglês numa reunião, uma coisa é você estar num grupo de amigos falando inglês, e outra coisa é você estar no dia a dia. Você está sozinho, eu preciso num departamento público, a pessoa me pede um formulário, que eu olho para a cara da pessoa aí. Mas, assim, sempre as pessoas estão dispostas a ajudar. Um exemplo muito bom, a minha filha, por exemplo, ela fazia escola bilíngue em São Paulo, e ela tinha uma noção de inglês, que isso foi fundamental para ela poder ir para Londres. Só que uma coisa é você aprender inglês em São Paulo, daqui 5 minutos eu vou estar falando em português, do que realmente você viver. E principalmente não é o que a gente aprende na escola, é muito o inglês correto de falar as coisas. A gente tenta sempre falar o correto. Quando você está morando, existem padrões que são gírias, então existem a questão da multiculturalidade, existe a questão do accent, você falar correto, mas você falar com o seu accent, as pessoas não vão te entender. Então, existem várias outras coisas que você acaba compondo isso e acaba sendo muito enriquecedor. Hoje a minha filha em si, hoje ela chega e me corrige no inglês, me corrige no accent. Pai, você falou isso, é errado, é feio, não, você tem que falar dessa forma ou de tal forma. Hoje, para ela, o nível que ela fez, recentemente ela fez um teste de inglês, existe o TOEFL, existe um outro, ela atingiu
85% de proeficiência, tem um outro que ela fez, ela chegou a 90% de proeficiência, né? E alguns níveis assim são, né, é difícil você chegar a uns 100%, a não ser que realmente você seja algum lord britânico ou qualquer coisa desse gênero. E quando nós fomos à Malásia, nós tínhamos esse receio, esse medo gente, eles falam malaio, é uma língua totalmente distinta, diferente. Não, a Malásia, hoje, Kuala Lumpur, é grande a parte de Kuala Lumpur, a língua oficial é inglês. A segunda língua oficial é mandarim. Não aprendi nada de mandarim, a não ser algumas outras palavras, mas acaba sendo bastante interessante a forma. Sim, o inglês é fundamental em tudo. Para a gente foi muito tranquilo lá na Malásia. Foi muito tranquilo na Malásia com o inglês. Aqui no México é uma questão um pouco diferente. Monterrey ele tem uma particularidade, porque ela é uma cidade a nordeste, fica mais ao norte, né, do México. Então, existe uma grande comunidade aqui que fala inglês, principalmente em relação que existem muitas empresas que acabam trabalhando para os Estados Unidos, oferecendo serviços e seus produtos aos Estados Unidos. Então, existe grandes pessoas. Mas quando você vai em alguns lugares ou restaurantes, assim, as pessoas não falam muito inglês, então, mais acabam falando espanhol. E espanhol, para quem é nativo espanhol, por favor, não me interprete mal, mas existe uma proximidade da língua em si, fica muito mais fácil de nós compreendermos com relação ao espanhol. Obviamente, não é mas eu me imagino falando espanhol hoje, quando eu comecei falando inglês anos atrás. Não tenho um inglês perfeito, mas está muito bem melhor, está bem melhor, né? Mas assim, a gente acaba falando algumas coisas erradas aqui e ali, mas as pessoas estão abertas a te ajudar. Elas estão abertas e acaba até virando assim, você falar alguma coisa errada, às vezes, acaba sendo motivo de brincadeira, piada. Aí a pessoa vem, de onde você é? Eu vejo que você não fala, como é que eu posso te ajudar? As pessoas passam a ser solícitas nesse aspecto. Isso é um valor, sinceridade, principalmente nesse tempo de pandemia, nessas mudanças. Você vê esse tipo de valor nas pessoas, elas poderem estarem atentas e te ajudar. Isso é fantástico, isso é fantástico. Olha, você citou, a gente tem tanta coisa legal para falar, né? Mas você citou de gastronomia, você falou um pouquinho que estão sofrendo com pimenta, né? Eu vi que tive muitas vezes no México e soube que o México e a Índia são os dois únicos países que têm papinha para nenê com e sem pimenta, né? Ou seja, é um povo que realmente gosta muito de pimenta. Como é que vocês estão enfrentando assim a gastronomia, essa proximidade dos Estados Unidos, a influência, como é que é isso tudo, né, no sentido gastronômico, e acho que passando, né, o que foi muito bom em Londres, o que foi muito bom em Kuala Lumpur, e o que está sendo muito bom em Monterrey em termos gastronômicos? Você tocou num ponto muito legal. Eu adoro comer. Adoro comer. Eu sou fascinado, não sou, aliás, eu adoro, algumas coisas eu adoro, a questão da degustação, outra coisa eu realmente gosto de ficar, sou até um pouco gordinho, eu gosto realmente da questão da comida. Coisas assim que foi muito interessante, a gente saiu de São Paulo, a gente sempre adorou comida italiana, nós adoramos sempre comida japonesa, comida brasileira mesmo, sempre fantástico. Fomos para Londres. Londres ela tem uma cultura muito rica, principalmente com base na comida indiana, devido à comunidade indiana. A comida aos ingleses, por favor, eu acho um pouco a comida inglesa um pouco pobre, digamos assim, é de Londres. Mas quando você vai para o interior da Inglaterra, existe muita comida tradicional. Porque todo mundo conhece simplesmente o fish and chips. Mas quando você vai para o interior da Inglaterra, você tem muita torta, por exemplo, que as pessoas gostam de fazer torta de caça de, sei lá, pato, caça de um tipo diferente de animal. Gente, eu sou a favor dos animais, não estou querendo dizer aqui que eu adoro caça, tá? Mas assim, a comida é boa.
Existem outras coisas também que as pessoas gostam muito lá, é de comida italiana, né? Aí eu acho engraçado porque existe o restaurante do Jamie Oliver, que é o inglês, que faz comida italiana, entendeu? É uma coisa meio dicotômica, digamos assim. E outra coisa de comida de Londres, assim, existem lugares específicos que são locais aonde você vai para poder comer certo tipo de um hambúrguer, por exemplo. Um hambúrguer que eles fazem em pubs é muito bom, é muito gostoso. Aí nós passamos a experimentar em restaurante turco. Comida fantástica. E são turcos realmente, são nativos turcos que abriram o restaurante em Londres. E a gente passou a experimentar isso. Pra gente, nossa, turco? Não, gente, a comida é fantástica. Comida grega. Existem muitos pratos gregos também. Outra coisa, principalmente coisas do Mediterrâneo também, fantástica ali. Depois nós estávamos para lá, nós estávamos morando na Europa, nós fizemos um tour pela Europa. Eu dirigi 3.800 quilômetros em 9 países, parando pela Alemanha, Bélgica, França, nós fomos pela Suíça, Itália eu fiz quase ela de ponta a ponta, do norte ao sul, experimentando um tipo de coisas diferentes. A pizza, por exemplo, sempre existe uma briga entre o norte da Itália com relação a Nápoles, na Itália, mas dizem que a pizza é de Nápoles, é da pizza napolitana. Particularmente, eu me decepcionei um pouco com a pizza, ainda prefiro a nossa pizza. Em Florença tem uma pizza muito boa. Depois a gente foi para a Malásia. Vamos comer comida um pouco mais europeia, esse tipo de coisa, que nós estávamos acostumados ao modelo tradicional um pouco mais europeu. E na Malásia tem muito restaurante chinês. Eles têm pratos que são fantásticos. E existem alguns, eles acabam misturando um pouco de comida indiana, um pouco com comida chinesa. Acabam fazendo um mix. Existe o que eles chamam de dim sum, que é um bolinho de massa de arroz, onde eles fazem cozido no vapor. Aquilo ali, ele acaba soltando um pouco de caldo na boca quando você morde. Gente, aquilo é fantástico. É sensacional. Uma coisa eu acabei ficando viciado, por exemplo, na Ásia em si, você acaba achando em vários outros países da Ásia. Não me recordo o nome do prato agora, mas é uma espécie de arroz frito com um pouco de ovo. Quando você vai um pouco mais para a linha indiana, tem umas pimentas vermelhas ali que é meio perigoso. Deixa sempre um copinho de água do lado ou algum tipo de bebida para dar uma amenizada. E uma coisa que é interessante de lá, como eles cortam o frango, porque eles pegam o frango, não existe o conceito, eles acabam picando aquilo lá. Quando você vai comer, vem um pouco de osso, alguma coisa assim, mas assim, é questão de adaptação. E outra coisa, eles adoram seafood. Então, você comer alguns tipos específicos de frutos do mar acaba sendo muito bom. Coisa que é caro na Malásia, carne. Porque eles acabam importando muita coisa, vem da Austrália, vem da Nova Zelândia. Eu cheguei a comprar carne brasileira lá também, só para sentir aquela coisa do gostinho do Brasil, na verdade, um pouco, né? Mas assim, muita carne de ovelha, existe muita carne de gado, carne também de gado australiano, existe muito esse tipo de coisa. E frutas, por exemplo, acaba vindo desde a Tailândia, acaba vindo do Egito, são frutas que vêm uma parte da Síria também, um pedacinho ali. Existe uma infinidade de sabores, Existem frutas do Camboja, existem frutas... eles são apaixonados por uma fruta que parece uma jaca pequena, na verdade, eles até chamado durian. Eu até brincava com eles e falava, isso é jaca. Eles falam, não, você está cometendo uma heresia. O cheiro é forte, o gosto também é forte. Eu, particularmente, não gostei muito, mas eu respeito, porque é uma cultura, tradição deles local.
Mas eu falava, não, isso aí é jaca. Isso aí, falar que é jaca, a dura, é uma questão de guerra nacional, tá? É briga. Tá. México, um pouco diferente. Aqui é mais Tex-Mex, é uma coisa mais Tex-Mex, então é muita influência de hambúrguer, carne, steak, muita influência dessa forma. Mas uma coisa que é fantástica aqui, qualquer restaurante que você vai, eles te trazem umas tortilhas, já te colocam na mesa. Além dessas tortilhas eles colocarem na mesa, eles já te trazem junto também uma pimentinha, já te deixa ali do lado. Aí você pode fazer seu pedido, né, o que você vai comer, mas aquilo ali é como se fosse uma forma de você já petiscar. Eles também gostam muito de frutos do mar, principalmente, acho que uma certa influência por exemplo, com o ceviche, apesar do ceviche ser peruano, mas eles adoram aqui também. E qualquer coisa que você vá comer aqui também tem o nosso famoso abacate, que é o guacamole. Tem guacamole para tudo quanto é lado. Onde você vai é guacamole. E é gostoso, vicia. É muito bom. Não, banhado por 2 oceanos, né? Tem muitos frutos do mar aí, né? Muita pimenta, muito assado, né? E acho até que é algo mais próximo do Brasil, né? Vocês devem estar aí matando, né, a vontade aí do churrasco, da carne, né? Do feijão também e tudo mais, né? E como é que é assim a questão? Você citou segurança, né? Falou, poxa, quando eu penso em voltar para o Brasil, eu sempre vejo a questão de segurança, né? Como é que é agora no México, né? A questão da segurança. Uma época tinha muito essa questão do tráfico de drogas, né? Principalmente nas cidades ali mais próximas, fronteiriças com os Estados Unidos. Como você percebe isso, apesar de estar aí há um pouquíssimo tempo? Bom ponto isso. Quando eu falei principalmente para a família que eu estava vindo ao México, as pessoas, você está vindo ao México, mas é perigoso. Eu falei, gente, Brasil é perigoso também. Monte Rey, Monte Rey pertence ao estado de Nuevo León. É um estado ao norte. Aqui existem muitas multinacionais. Então, cada estado em si acaba aplicando a sua política de segurança. México hoje, ele tem as suas deficiências em termos de segurança. O estado de Monte Rey, ele é considerado hoje, ele é o mais seguro. Hoje ele tem considerado em termos de dados por exemplo, Monte Rey ele tem índice de IDH de cidade de Noruega, para você ter uma ideia, de países nórdicos, o IDH, onde um dos fatores muito altos para você ter em relação a isso é a qualidade não só de educação, saúde e principalmente segurança. Monte Rey, a primeira vez que eu vim para cá, existiam suas deficiências em si com segurança, principalmente relacionado à questão a drogas. Hoje já é totalmente diferente e é muito seguro. Você vai, eu ando na rua, eu andei esses dias na rua com o telefone, computador na mão, a pessoa passa do seu lado, não tem problema nenhum. E existe muita polícia. Eu fiquei impressionado porque pela quantidade de polícias, de carros de polícia que estão constantemente circulando, não só onde estão morando, mas em outra cidade próxima aqui, nos lugares específicos. E quando você olha, são aqueles carros padrões americanos mesmo, né? O cara anda de Dodge Dart, desculpa, não Dodge Dart, Dodge antigo. Estou revelando a minha idade, desculpa. Ele anda de Dodge Charger, que é um carro de perseguição, realmente. Então, existe aqueles Fords grandes, que existe uma gaiola na frente também, para poder realmente coibir esse tipo de coisa com relação à criminalidade. Essa semana, eu fui até um outro estado, que faz parte eu estive no estado de Zacatecas, isso fica bem entre o norte e Cidade do México, fica no meio. Então, Zacatecas fica no meio. Eu tive que fazer um processo por questão de processo imigratório, na verdade. Não sou ilegal, gente. Mas nós tivemos que ir para lá para poder agilizar o processo. Aqui em Monte Rey acaba sendo bastante grande, existe uma fila de imigração muito grande.
Então, esses Zacatecas é uma cidade é um estado menor, lá existe um departamento público onde basicamente não há fila. Você vai, no mesmo dia você tem toda a sua documentação pronta. E no caminho, são 450 quilômetros mais ou menos entre cidade de Monterrey até lá, existem vários bloqueios na estrada com o exército. Então, existem bloqueios do exército, onde eles param os carros, eles são homens fortemente armados nesse caso, eles olham, eles fazem toda essa averiguação. E eu conversando com o motorista que nos levou até lá, ele falou que isso existe, não só aqui devido à proximidade que eu tenho, mas existem isso em vários outros pontos do México. Entretanto, eu não posso falar com conhecimento de causa, que eu não estive lá ainda, mas existe em si uma certa restrição, alguma coisa, principalmente na outro lado, na costa oeste do México, onde fica Sinaloa, onde você acaba saindo na região de El Paso, Baixa Califórnia, que ali é um pouco realmente complicado, né? Até prefiro me abster de alguns gangues ou qualquer coisa desse gênero, né? E existe uma questão também em relação ao sul do México, onde existe uma grande migração devido aos países mais que estão ao sul do México, como Nicarágua, e alguns outros países onde eles estão sofrendo várias dificuldades e onde as pessoas acabam tentando subir caminhar todo até chegar aos Estados Unidos, tá? Mas aonde eu estou é tranquilo. Se quiserem vir para cá, me procurem. Brincadeiras. Mas assim, aqui é muito seguro, é muito bom, pelo fato de estar proximidade também com os Estados Unidos, existem várias. É muito seguro, não vi problemas, não tivemos problemas nenhum agora. Não existe casos reportados aqui também de sei lá, de assassinatos ou qualquer coisa desse gênero, por morte, por coisa fútil, não existe, pelo menos assistindo aqueles telejornais aqui que são sensacionalistas de 2 dias, e acabei desligando depois, não vejo mais também, particularmente, porque assim, eles acabam explicando sobre todo o México, mas como Central América inteiro, como é um lugar violento, é uma coisa assim. Ou seja, é uma coisa bem brasileira também, né? Sim. E por falar em bem brasileiro, como é que é a questão, né, de ser um cidadão do mundo, assim, com relação à documentação, economia, né, poupança, investimento, banco, imposto de renda, como é que concilia isso tudo, né, passando por diversos países? Quando eu fui sair do Brasil, eu acabei dando a baixa definitiva com a Receita Federal no Brasil. Isso é um requerimento legal, senão você acaba tendo que pagar imposto duplo, ou seja, o governo brasileiro continua te taxando ainda, né? Apesar de eu ter algumas coisas no Brasil ainda, tem que declarar um imposto de renda anualmente, mas você declara como no caso, expatriado ou qualquer coisa desse gênero. Como morador fora do Brasil, então ele deixa de recolher alguns impostos, até porque não tem muito o que ser recolhido, por exemplo, a questão de renda, esse tipo de coisa. A cada mudança desse gênero, você tem que declarar os seus impostos, esse tipo de coisa. A empresa nos fornece uma consultoria específica que acaba ajudando a gente. Uma coisa é ruim porque você acaba tendo que abrindo conta em bancos em vários países diferentes. Então, você tem que tomar muito cuidado. O sistema bancário nacional, ele é cruel. Eu vou te dar um exemplo. Você fazer uma simples transferência do Brasil, você paga, além do IOF, você tem os juros, que é muito alto no Brasil. O México ele tem uma taxa anual agora de 5% ao ano. São 5% real, pelo que eu entendi, não é 5% fake nesse caso. Os bancos, eles te limitam até um certo limite, te limitam uma questão de taxação também. E os países, por exemplo, eles são mais abertos a você ter contas internacionais, a você transferir divisas entre países, tá? Isso acaba sendo muito mais prático você estando fora. Eu, por exemplo, na Malásia, eu opero com um banco, que é um banco global, mas ele tem uma linha de segmento que é específica, que ele chama de Amaná, que é uma linha de segmento de um banco
Muslim, nesse caso, ele é um banco. Então, para todo mundo que é muçulmano ou qualquer coisa desse jeito, eles é uma coisa anti-religião, qual a característica deles de cobrar juros. Então, eles não têm juros quando você, dependendo do tipo de operações que você faz, eles te cobram um FII, que é justamente para você fazer a operação, mas eles te estimulam a você investir, por exemplo, em mercados, ou eles te estimulam a você comprar títulos DI, você investir em bolsa, investir em outras coisas, não com título de especulação, porque isso também é contra as leis dele, e acaba sendo muito mais prático. Por exemplo, eu estou usando meu cartão de crédito, amanhã eu vou abrir conta no México, amanhã eu posso ter uma conta mexicana, nesse caso, mas eu estou operando ainda com a minha conta da Malásia, e eles não estão me cobrando taxas, principalmente internacionais. Se eu usar meu cartão de crédito do Brasil aqui no México, eu vou ter que pagar uma taxa, um spread muito alto, e o outro acaba não, então fica muito mais prático fazer isso. Isso é uma coisa interessante, porque assim, eu particularmente procuro evitar de mexer em qualquer coisa que eu tenho no Brasil, por questão dessas taxas, né, que acaba sendo até um pouco mais ruim nesse aspecto. O Brasil ainda, apesar de ter um sistema bancário mais eficiente que tem do mundo, ele é uma coisa, deixa muitas coisas, principalmente por questão de regulação, e principalmente por questões de taxa financeira, acaba sendo uma coisa proibitiva para a gente. Acaba sendo proibitiva. E pagar imposto aqui é muito mais prático. Imposto na Malásia, eles te cobram, por exemplo, carro, você consegue a um preço muito mais barato. Nós temos a visão do Brasil que carro é um bem. Quando você muda para a Europa, o carro não é um bem, é um serviço. Você paga ali, você paga uma mensalidade, como se fosse um leasing, e no final, se você quiser ficar com o carro, você fica. Mas se você ficar, fique preparado que você vai ter outros tipos de imposto depois, ou outros tipos de taxa. Na Malásia, por exemplo, os carros, eles são caros, porque eles não produzem, tem uma produção local muito pouca, de poucas marcas, então eles acabam importando. Mas abastecer o tanque na Malásia, por exemplo, de um carro normal, um sedã normal, me custava equivalente a R$60. R$60, isso mesmo. Eu estou falando abastecer, o carro está zero, você vai lá e coloca isso. Aqui no México é um pouquinho mais caro, mas comprar carro aqui é fácil. Eu acabei adquirindo um carro ontem, na verdade, para poder ajudar na locomoção da família. E o carro que eu comprei, se eu comparar o preço do mesmo carro, do veículo, modelo que eu comprei, no Brasil seria 2 vezes mais o preço. Então isso acaba sendo muito discrepante com a relação que a gente tem, né? E assim, não porque é um bem ou qualquer coisa. Não, gente, é um carro, é um commodity para você. Isso aí vai depreciar, daqui a uns dias mais não vai valer nada, e você vai lá, você compra outro, e assim vai. É uma mentalidade totalmente diferente do que nós temos com relação a quando nós estamos morando no Brasil, né? Outra coisa que é muito interessante, escola é diferente. Escola na Inglaterra a gente não pagava, minha filha ia para uma escola pública. Melhor escola que ela esteve até hoje. Era uma escola pública, melhor escola, é uma coisa fantástica. Escola na Malásia era uma coisa cara, porque era uma escola internacional, mas qualidade de ensino muito boa, baseada em Cambridge e tudo mais. Escola ela vai começar aqui somente em agosto, porque o calendário deles acaba sendo um pouco diferente, tá? Seguro é uma coisa que em outros países é uma questão pífia você pagar isso. Para a gente, no Brasil, passa a ser um pouco bem mais caro. Assim, gente, existem tantas outras coisas que são diferentes que a gente acaba relacionando, fazendo esse paralelo ao nosso modo de vida do operante. Mas eu posso garantir te dizer que vale a pena, gente. Venham, vamos, se você tem essa oportunidade, vão, conheçam, se superem, tomem um risco, façam outras coisas. Saiam fora do país, nem que seja por um tempo. É uma missão, saiam, façam esse tipo de coisa, vocês vão se enriquecer muito pessoalmente, profissionalmente. E brasileiro tem uma característica que é muito bom. O brasileiro é muito generalista em várias coisas, então ele tem essa flexibilidade
ao jeitinho brasileiro de flexibilidade, que isso em outros países eles não têm. E, Márcio, assim, até porque estamos chegando aqui no nosso tempo, mas eu queria que você compartilhasse, né? O Márcio que ficou no Brasil e o Márcio que foi, né, com a família para a Inglaterra, foi com a família para a Malásia, e agora está com a família, né, no México. Como é que você compara, né, o Márcio que ficou com o Márcio que teve essa experiência toda, né? Como é que você se vê hoje? O que que você ganhou, né? O que você mais ganhou com essa tua vivência internacional? Eu ganhei muita. O Márcio que morava no Brasil, ele tinha suas expectativas, suas ambições, suas coisas, aquela coisa. Eu tenho minhas coisas aqui, eu tinha meu círculo de relacionamento, ainda tenho muitos amigos no Brasil. Hoje, passeando e morando em diferentes países, eu acho que a gente acaba ficando muito mais responsável, a gente acaba ficando um pouco mais safo em algumas formas de pensar, refletir, de planejar. Eu nunca fui um cara de planejar antes, agora eu tenho feito muito mais planejamento. Até parece dicotômico, mudando muito, fazendo esse tipo de coisa. Tem coisa que não vem planejado, mas a gente tem que acaba planejando também. E, e isso foi muito enriquecedor do aspecto. Eu sempre fui uma pessoa que uma característica minha desde o Brasil, eu converso desde o porteiro ao general manager. Então isso não mudou muito, continua com essa característica, isso faz parte do meu core. Mas hoje eu vejo muitas coisas muito mais humanas. Hoje, isso saindo do Brasil por questões de. Hoje, várias coisas que eu olho de trás, de volta ao Brasil, a gente acaba percebendo você acaba saindo da bolha em si, na verdade. Então, hoje você acaba tendo várias visões diferentes, o que isso aqui poderia ser feito diferente. Se a nação fizesse isso diferente, seria uma característica diferente. Se passássemos a deixar de defender assunto A ou B, isso seria muito melhor para todo mundo, né, nesse aspecto. Isso você só cai, principalmente, depois que você acaba saindo da sua bolha, na verdade. E é uma coisa que hoje eu vejo, uma coisa muito... ou você é A ou você é B. Gente, você não precisa ser A nem B, você precisa ser você, porque nem A nem B vai te apoiar no final do dia. Quem vai te apoiar, quem vai fazer as suas coisas vai ser você, são seus valores, o quanto você trabalha, esse tipo de coisa. Não fiquem pendurados em A ou B, gente, saiam disso, step out. Verdade, isso é muito importante. E o futuro, né? Da África você nunca teve, né? Para onde é que você vai depois? O que você está planejando pós-México? Não, eu quero, acho que depois dessas três mudanças, essas três mudanças foram bastante importantes, até para construir agora quem eu sou. Eu preciso dar uma parada aqui, porque minha filha daqui a pouco ela entra numa universidade. Ela tem a vontade de fazer universidade ou na Europa ou fazer realmente nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acaba ficando bem mais vantajoso que a proximidade. Mas eu preciso colocar como chama mesmo? Eu preciso colocar minha âncora em algum lugar e estabilizar por um certo período. Eu preciso disso até para poder amadurecer alguns outros planos que eu tenho em mente para o meu futuro também, para poder criar esse tipo para poder fazer minha fundação para que eu quero atingir, fazer alguns anos mais, né? Eu quero fazer alguns anos mais. Isso eu preciso fazer. E o tempo conta, e o tempo não para. Então eu preciso realmente dar essa estabilizada, digamos assim. Eu preciso de um porto seguro agora, por um período, né? Depois a gente vai de novo para, sei lá, para alguma outra ilha, vamos navegar em outros mares e assim por diante. Boa, sempre saindo da zona de conforto. Exatamente. E me conta uma coisa, vivendo no México, filho estudando, né, universidade, Estados Unidos, né, essa é uma recomendação que você daria para as outras pessoas, né, estudar
nos Estados Unidos, estudar na Europa ou não? Só para a gente encerrar aqui o papo. Eu tive minha filha é adolescente hoje, né? Às vezes a gente precisa ter algumas... Adolescente tem, por sua percepção, sempre ser rebelde em algumas coisas. Minha filha é fantástica, não tenho nada que reclamar contra ela, mas esses dias ela me puxou para uma conversa que foi interessante. Eu penso dessa forma, eu penso daquilo, respeito isso, faz parte da característica dela como ser humano. Aí eu falei para ela, filha, você quer ser rebelde? Estude. Estude porque a grande maioria está abaixo da média. A gente chegar na média já é um esforço muito grande. Então estude para estar acima da média. Porque a grande maioria, os rebeldes, alguns rebeldes em si, um rebelde sem causa, um rebelde sem isso, um rebelde sem aquilo, tende a ser medíocre. E a revolução começa quando você realmente estuda, você vai para fora, você vai aprender outras coisas. Façam coisas, quer ser rebelde, seja acima da média, faça acima da média. Essa é uma recomendação que eu dou. Estudem. Então é uma recomendação realmente que eu digo, coloquem seus filhos, se tiver oportunidade, para quem não tem, obviamente, de custear, mandar um filho para a Europa ou mandar um filho para os Estados Unidos, mas veja com ele a questão de poder passear, mande ele, por exemplo, assim que tiver oportunidade, vá para fora do país, tenta induzir esse tipo de mentalidade, sair da caixinha, deixa ele... Nós somos pais, somos sempre aquela coisa de proteção, mas façam ele fazer. Quando minha filha estava fora do país, já ela com uma dificuldade, ela sabia falar inglês, não sei o quê, mas tinha vergonha. Vai lá no restaurante, pede uma coisa para mim. Ela ia. Então, esse tipo de coisa quebra essa barreira. Hoje, o que ela faz, muitas coisas que ela faz, onde ela vai, esse tipo de coisa, eu tenho total transparência e acredito no que ela fez, essa questão de liberdade. Então, ela cresceu muito. E é uma coisa assim, você só consegue fazer isso a partir do momento que você toma riscos. Se você não toma riscos, você acaba não saindo, você acaba ficando estagnado. E, de novo, quem estagna, o tempo não perdoa. Então, tome risco, faça as coisas, induza seus filhos a ir para fora, se você puder, faça intercâmbio, pegue ele para viajar, faça alguma coisa desse gênero. É fundamental isso, muda a vida, muda pessoas. Sair da zona de conforto. Márcio, super obrigado pelo seu tempo. Eu viajei junto com você. Eu fui para Londres, eu fui para Malásia, eu fui para o México. Deu água na boca também, porque eu adoro a comida aí do México. Gosto muito de pimenta. Desejo sucesso aí para você, com a família e tudo mais. E vamos ver se no futuro, dependendo de onde você estiver, a gente faz um outro papo. Obrigado, Maurício. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso para você também. Gente, brigadão. Até mais.